Galera, assistindo alguns episódios de O Incrível Mundo de Gumball, a gente já nota que os Wattersons estão bem longe de ser uma família tranquila. Na maioria das vezes, quase que 100% as confusões e as destruições que acontecem em Elmore são consequências dos seus atos. Vocês devem lembrar daquele episódio A Borboleta, que o Gumball e o Darwin tiraram uma simples e inocente borboletinha ali do pote lá da sala de aula da senhorita Simian, e logo mais tarde essa mesma borboleta acabou causando uma das maiores confusões em torno da cidade de Elmore. E se liga só, esse dia eu tava assistindo o episódio O Final e eu meio que percebi que na verdade tudo que a família Watterson causava pela cidade, eles não davam a mínima, eles iam lá, destruíam tudo e no próximo episódio eles acreditavam que tudo estava bem. E curiosamente esse episódio é totalmente focado em mostrar as consequências das suas ações imprudentes e é aí que eles são presos. Afinal, eles devem bilhões de dólares ao governo de Elmore, por todos os danos que eles causaram ali às pessoas e aos locais. O mais bizarro é que no final do episódio eles pioram tudo ao ponto da realidade ter que ser reinicializada, pro desenho poder continuar acontecendo, ter mais episódios. A grande piada aqui é que esse é o último episódio da segunda temporada, e a ideia de Gumball é um mundo onde os personagens descartados vivem dentro de um programa de televisão, ou seja, ao trocar de temporada, novos episódios têm que acontecer e os personagens são obrigados a protagonizarem, a viverem normalmente ali no mundo deles, como se fosse uma forma de entretenimento. Enfim, o ponto aqui é que depois desse episódio eu fiquei me perguntando quais foram os grandes crimes, que a família Watterson cometeu antes e depois desse episódio aí que foi focado em mostrar esse ponto. E olha, conforme eu ia montando essa lista, as coisas só iam piorando mais e mais. São crimes tipo da pesada, que iria render no mínimo uma cadeia perpétua ali pra cada Watterson, até mesmo pra Anaís, que é uma criança quase que bebê. São literalmente danos irreversíveis, mas ninguém liga, afinal é um desenho animado, os próprios personagens deixam isso claro, que tudo isso, as coisas ali só podem acontecer da forma que acontece porque é um desenho animado. Aquele carinha lá que é uma digital, que ele é literalmente um criminoso procurado pela polícia e dizem que ele é perigoso, ele não chega nem aos pés ali do nível de criminalidade da família Watterson. Pois é, enquanto a gente vai assistindo a gente nem percebe, porque é um desenho animado, as coisas acontecem mais de boa, mas se a gente parar pra analisar cada crime bizarro que eles cometem, que olha, na verdade se a gente parar pra analisar o sobrenome Watterson, ele já tá meio que ligado no crime, afinal o pai do Ricardo, que é o Frank, ele é um criminoso que lá nos princípios, abandonou o Ricardo, não quis criar ele, e ele é um criminoso procurado sim. Inclusive tem aquele episódio A Liberdade, que ele vai morar um tempinho com a família do Ricardo, e pra deixar o cara um pouco mais confortável, eles fazem da casa deles uma prisão de segurança máxima, pra deixar o cara confortável ali, mas ele não tá entendendo nada. Mas sim, o sobrenome Watterson já vem do crime desde lá do Frank, e a família Watterson tá seguindo essa herança de família aí. Mas bom, gente, vamos lá, vamos dar uma olhada nessa lista que tá a um nível bizarro assim, só que antes, claro, eu quero pedir sua ajuda, pra gente engajar esse vídeo, como a gente faz em todo vídeo, meio que uma brincadeira aqui, eu quero que vocês comentem alguma coisa aí embaixo pra gente fazer esse vídeo chegar a mais pessoas. Seu comentário ajuda pra caramba a engajar o vídeo aqui. Pra facilitar esse processo, eu vou te fazer uma pergunta e você responde aí nos comentários, que daí você já sabe o que comentar, beleza? Então, a pergunta é, se você tivesse a oportunidade de visitar lá a cidade de Elmore, de Um Incrível Mundo de Gumball, eu quero saber qual que é o primeiro lugar que você queria conhecer ali como turista, Você queria ir lá na escola, você queria ir ver a casa da família Watterson ou do Sr. Robinson, que é o vizinho ali, quem que você queria? Até a Van Misteriosa você pode visitar, afinal você é o turista de Elmore. Quero criatividade, hein? Vai comentando aí embaixo que eu vou estar lendo todo mundo, vou estar interagindo, conversando, como eu sempre faço. Eu, sinceramente, se eu tivesse a oportunidade de visitar Elmore, eu ia querer fazer umas comprinhas lá na Van Misteriosa, Quem sabe o que eu ia encontrar lá naquela van, Tem cada coisa bizarra. Mas enfim, gente, já vai comentando aí que eu vou estar lendo e interagindo com vocês, como eu falei, como eu sempre faço. E claro, se você já está por debaixo, já deixa o seu like, ele ajuda o vídeo pra caramba, me incentiva a gravar mais vídeos aqui, beleza? O seu like me ajuda pra caramba. E se você não é por aqui, claro, se inscreve já pra você ficar ligado em todos os vídeos que eu posto de desenhos animados e animações aqui no canal, beleza? Muito obrigado de coração pelo apoio de vocês e agora sim, vamos pra essa lista de bizarrices de crimes, os piores crimes que a família Watterson já cometeu. Episódio O Ajudante. Crime, sequestro. Nesse episódio, o Tobias ele fica se enrolando pra entregar um jogo que o Gumball ele acabou emprestando pra ele, certo? Ele encheu tanto o saco que ele foi lá e emprestou o jogo, só que eles ficam pedindo de volta e o cara não devolve o jogo, Que fica claro ali que ele não quer devolver, então isso tá declarado que é guerra. Quando o Gumball resolve seguir adiante nessa batalha, o Darwin começa a ficar meio sem graça, Isso porque recentemente ele está meio que se questionando sobre o fato dele sempre ser a sombra do Gumball. Percebendo que isso é de fato verdade, o Darwin então ele vai liderar essa missão, de recuperar o CD ali que eles emprestaram, o jogo que eles emprestaram
passaram pro Tobias, então agora fica nas mãos do Darwin. Só que o engraçado é que ele mal assumiu a liderança e ele já tá perguntando pro Gumball o que ele deve fazer, né? Então o Gumball sugere que ele deve pegar algo do Tobias no mesmo valor, né? Algo que ele goste tanto que ele vai se obrigar a devolver o jogo pra recuperar o seu bem precioso que foi pegado pelo Darwin. E nesse momento aqui o Darwin ele consegue ser mais idiota que o Gumball, porque simplesmente ele sequestrou a mãe do Tobias. Tudo bem que como é uma guerra, né, e o Gumball sugeriu pegar algo no mesmo valor ali do Tobias, né, que ele vai sentir falta e vai querer de volta, faz até que um pouco de sentido, né? O cara pegou algo ali que o cara vai ser obrigado a devolver o jogo, né? Mas esse peixinho acabou levando as coisas muito pro literal, né? Foi um pouquinho muito longe. E o melhor de tudo foi que ele deixou um bilhete lá na casa do Tobias, né, assinado no nome dos dois, avisando que eles sequestraram ali a mãe dele, que ele só vai devolver a mãe dele quando ele devolver o jogo. Obviamente, a percebendo a gravidade da coisa, eles vão devolver a mãe do cara, né? Só que o que piora esse crime mais ainda é o processo de devolução, porque eles metem a mulher em cada situação que, cara, por que simplesmente eles só nos amarraram ela, deixaram ela aí, sabe? O lado bom é que ela tava vendada, né? Então ela não faz a mínima ideia que ela quase foi esmagada por um caminhão. Bom, em um momento ali eles são abordados pela polícia e sabendo a gravidade do seu crime, eles se entregam, mas o policial é outro idiota, né? Que nem percebe o que acabou de acontecer debaixo do seu nariz. No final das contas, eles devolvem a mãe do Tobias, né? E tem um momento bonitinho ali do Gumball falando que o Darwin não é o ajudante dele, sim o seu guardião, que ele precisa do Darwin. E sobre o jogo, acabou que depois de toda essa confusão aí, eles preferiram deixá-la com o Tobias, né? E a mãe dele jogada ali no gramado, é muito engraçado, cara. Episódio O Ônibus. Crime, sequestro de mentirinha, só que dessa vez de crianças. Nesse dia as crianças têm a brilhante ideia de matar a aula, só que mal elas sabiam, né, que o ônibus ia ser invadida por um grupo de criminosos que só vão liberar elas quando a polícia arranjar $1 milhão e um jatinho particular para eles fugirem. Tá na cara que esses criminosos aí são os pais dos alunos, né, e eles estão fazendo isso só para dar uma lição de moral nas crianças, para elas verem o quão perigoso é matar a aula. E não faz o menor sentido, né, o mais engraçado é que o pai do Alan tá fazendo uma referência ao Walter White de Breaking Bad. Ele se chama Senhor Branco, né, porque Walter White traduzido White é branco, então o senhor... Enfim, eu considero esse um dos episódios mais malucos de Gumball porque tá rolando um sequestro de crianças em um ônibus escolar, uma perseguição policial, uma invasão em um aeroporto. Tem também uma mala com uma bomba dentro, é muita maluquice, cara. Eu sei que você já tá se questionando, eu sei que o vídeo é focado nos crimes da família Watterson e, de fato, um desses criminosos é o próprio Ricardo Watterson. Então eu já contribuí pra nossa lista, embora no final a polícia tenha ignorado todo o sequestro. Episódio A Fé. Crime, espancaram crianças. Já que a gente tá falando de um crime envolvendo crianças, eu quero ir lá pro episódio A Fé, onde o Gumball e o Darwin são capturados por um grupo de escoteiros que não tem habilidades. Por conta de toda essa confusão que tá rolando em Elmore, eles burlaram as regras e pegaram esses broches de escoteiros sem ter as habilidades, sem merecerem. Ou seja, eles não sabem nada de sobrevivência, nem sequer dar um nó ali de escoteiro. Então, sabendo que essas crianças aí estão fazendo eles dois de idiota, né, isso aí acontece. Tudo bem que você deve estar pensando agora que não é um crime tão da pesada, né, que o Gumball e o Darwin também são crianças, mas eu acho que eles acabaram exagerando um pouquinho se a gente reparar, né? Se a gente ser atencioso. E o resultado disso pode ser um tempo no centro de detenção juvenil. Episódio O Santo. Crime, tortura. Quando o Gumball ele percebe que o Alan é bonzinho demais a ponto de assumir o problema dos outros, ele entra em uma jornada de querer provar o contrário, afinal ninguém é 100% bom. E é aí que ele começa a fazer coisas bem questionáveis, né? Com o propósito de revelar esse verdadeiro lado do Alan, né? E provar ali o ponto dele de que o Alan não é tudo isso. E bom, ele literalmente arruina a vida do coitado, né? Socialmente, amorosamente, e inclusive ele chegou a vender a família dele, né, pra um palhaço lá que daí vai fazer uma apresentação e tortura a família do coitado ali só porque ele fez isso só pro Alan odiar ele, mas ele não odeia o Gumball. É até interessante que antes de mostrar esse vídeo da tortura aí da sua família pro Alan, o Gumball ele pergunta pro Darwin, né, se ele foi longe demais, e o Darwin responde que há horas atrás ele foi longe demais, só que com o que ele fez agora, o que ele vai mostrar pro Alan, ele vai pra cadeia. Tô indo longe demais? Não, você foi longe demais há umas 7 horas, agora você vai pra cadeia. O vídeo na visão do Alan com certeza deve ser perturbador, né? Ele vê a sua família ali implorando pro palhaço parar de fazer eles sentirem dor. Eu achei isso bizarro e o pior ainda é que isso não afeta o Alan de maneira alguma. Afinal, ele acredita que o sofrimento ali dos seus pais valeu a pena, porque as crianças estão aproveitando o show, estão felizes, então o sofrimento tá tendo uma troca equivalente. E pois é, isso foi muito, muito estranho, mas ironicamente no final a vida devolve tudo de melhor pro Alan, né? Provando que ele sempre esteve certo, né? Nesse lado de não ficar devolvendo a provocação, o ódio ali na mesma moeda. A vida proporciona as coisas boas sendo bom. O curioso e engraçado desse episódio é que os dois começam a imitar o estilo de vida do Alan e acabam assim. Aí me veio na cabeça o episódio O Final, né? Que eles foram presos por terem uma dívida bilionária com todos de Elmore. Agora eles poderiam se livrar de todos os seus problemas, né? Pagar suas dívidas, mas
Episódio O Traidor. Crime fingindo ser médico cirurgião. Eu acho que vocês já estão percebendo que os crimes sempre de alguma forma afetam o Alan. Mas, bom, nesse episódio o Gumball ele acaba se sentindo meio mal, né, pelo fato dele sempre estar com raiva do Alan. E pra consertar isso, ele organiza um super jantar quase que romântico na sua casa pra ele curtir com o Alan. Mas acontece que por um imprevisto ele não vai conseguir comparecer nessa noite. E a princípio o Gumball até acaba ficando feliz, né, por essa notícia. Mas ele começa a suspeitar que o Alan apenas não quis aparecer ali pra jantar com o Gumball, né, ele quis fazer outra coisa mais divertida. E é aí que eles entram em uma jornada de querer jogar na cara do Alan, né, que ele mentiu, que a mãe dele tava doente, né, que ele não ia poder comparecer nessa noite pra ir fazer outra coisa mais divertida. E é todo um processo ali pra encontrar o Alan, mas no final ele consegue chegar nele, né, que ele tá lá no hospital com a sua família. Na verdade, o que o Alan disse não era mentira, a mãe dele realmente tá doente, né, ela vai precisar de um transplante de um negócio lá que agora eu não lembro, mas o Alan ele vai ser o doador, é coisa que só os balão tem ali, é um órgão específico. Enfim, depois de tudo isso, os dois começam literalmente a enfiar a cara num buraco, né, de tanta vergonha. Só que aí que entra a confusão, porque quando o Gumball ele quase arrombou a porta, ele acabou desmaiando o pai do Alan, que era o cirurgião do hospital ali que ia fazer esse transplante da mãe do Alan. E por um mal entendido, eles acabam se responsabilizando por essa cirurgia. Sim, eles fingem ser médicos, o que é um crime gravíssimo. Eles fizeram a cirurgia de uma forma totalmente errada, né? Inclusive nesse processo eles quase mataram o Alan, e o Gumball ainda se sente na razão, né? Quando o Alan criticou que a cirurgia foi errada. Enfim, é aquele esquema, o Gumball sendo Gumball. Episódio A Lista. Crime, negligência médica. Nesse episódio, o Gumball e o Darwin percebem que após a Nicole ter engravidado, tudo de bom que tinha pra acontecer na vida dela foi arruinado, né? Então, para ajudar ali, eles resolvem fazer alguma coisa, né, que colabora, que deixa ela um pouco mais feliz. A Nicole, então, aproveitando a oportunidade, pede uma folguinha para eles dois, né, entrega ali a lista de tarefas do dia para eles fazerem para ela, que era pra ser, tipo, limpar a casa, tirar o lixo, essas coisas, sabe? Mas acabou que como ela tava vendo as coisas da sua vida antes dela ter filho, né, ela tava relembrando as coisas ali, ela acabou entregando a lista errada, que era uma lista de sonhos dela que ela fez quando ela tinha 16 anos. Bom, esses dois aí, como adoram levar as coisas pro literal, eles fazem literalmente tudo que tinha nessa lista de sonhos da Nicole com 16 anos. Esse episódio pra mim só mostrou que nada é impossível nesse mundo maluco deles. O primeiro sonho da lista da Nicole era se graduar em doutora, e eles fazem isso, né? E é justamente nesse momento que um cara, ele infarta ali no meio da biblioteca. Curiosamente, o próximo sonho da lista era salvar a vida de alguém, e é aí que eles partem pra jornada, né? Eles sentem algumas coisas bizarras, né? Tipo aqueles negócios naturais que as pessoas acreditam, que não são cientificamente comprovados. Salvaram o cara? Salvaram. Isso porque ele ficou com tanta raiva, né, do que acabou acontecendo ali, que ele teve que voltar à vida, né, pra meter um soco na cara desses dois. E bom, enquanto eles correm, eles percebem um mandato de prisão, né, pra eles dois por negligência médica, ou seja, dessa vez eles não vão ser presos, né, porque eles fingiram ser doutores. Na verdade, eles vão ser presos agora porque eles já são graduados e fizeram o trabalho errado. De forma bem resumida pra vocês, explicando esse crime, né, de negligência médica, quando você é médico, você tem que fazer o negócio, o procedimento certo, mas você acaba não fazendo. Daí, esse foi o crime deles, né, que o caso que eles fizeram com o velhinho lá. No final eles até acabam ficando felizes por isso, porque o outro sonho da Nicole era ter alguma coisa no seu nome, né? E tá aí, procurados por negligência médica. Episódio A Receita. Crime, mataram o Anton diversas vezes. O episódio ele começou com a turma prendendo o primeiro socorro de um afogamento, né? E o Gumball ele deveria salvar o Anton, né, da situação ali de um afogamento. Mas como o Anton ele é um pão, quando tiraram ele da água, a situação dele acabou ficando irreversível, né? Só que o bizarro foi no próximo dia, né, que o Anton ele apareceu de boa, indo pra escola ali, como se nada tivesse acontecido, sendo que ele morreu quase agora no outro dia. Enfim, o Gumball quer descobrir como que ele voltou a viver após ele ter morrido, né? O cara renasceu. E adivinha como é que ele faz isso? Matando o personagem com armadilhas dolorosas diversas vezes sem dó e sem piedade. Ou seja, cadeia no Gumball, né? Um cara que adora matar os personagens é o Gumball. Calma aí. O Gumball, ele realmente tem um sério problema com colocar as pessoas pra dormir pra sempre, sabe? Aquele apagão eterno. Se liga só, lá no episódio A Vaga, né? Nessa tentativa desesperada de achar uma vaga pra estacionar ali no shopping, o Gumball ele decide se pagar de rico, né? Pra fazer que o guardinha ali estacione o carro, né, o seu carro pra ele. Só que ele joga a chave ali de uma maneira que acaba furando o cara, ele é literalmente uma caixa de leite, por isso que a chave furou ele, e sai leite pelo chão todo e o carinha ali, ele vai morrendo lentamente, né? E o que o Gumball faz, né? Ele dá uma graninha ali pro cara e sai de fininho. A família Watterson não satisfeita, né, por esse crime de literalmente acabar de matar o cara, o Ricardo ainda contribui pra nossa lista, né, fazendo isso. Ah, não fui eu! Caramba! O Homem-Leite já sofreu na mão da família Watterson, hein? Lá no episódio Os Imitadores, por desatenção do Ricardo, ele é esmagado pelo carro. Que isso?
E no episódio O Pior, eles simplesmente olham pro cara e ele vira leite estragado. Episódio A Visão, crime, mais um personagem que eles colocam pra dormir. Tipo, pra sempre. Você deve ter achado que acabou, mas calma que não acabou ainda não, cara. Inclusive, eu posso ficar aqui horas falando pra vocês, né, situações parecidas, mas eu tô focado só nas piores aqui, tá? Porque eu não posso ficar aqui até amanhã, né? Se liga só, não satisfeitos, né, nesse episódio eles perseguem o Alan na tentativa de apagar, tipo, ele... eternamente, sabe? Isso porque eles supostamente descobriram um plano maligno do Alan, sabe? Essas palavras não funcionam na mesma frase. Na verdade, o episódio ele já começa com um crime, né? Isso porque o Gumball ele pega emprestado, né? Uma mochila aleatória ali de alguém no banheiro, ele pega emprestado porque ele queria disfarçar ele pelado ali publicamente porque ele não achou a roupa dele. Dentro dessa bolsa eles encontram um pendrive e ao invés de eles procurarem devolver ao dono esse pendrive, o que eles fazem? Eles ficam invadindo toda a privacidade da pessoa que eles nem sabem quem que é, né? Logo eles descobrem, na verdade, que é o Alan, e um desses arquivos era um plano do Alan, onde na visão do Gumball ele se tornaria um ditador, né, obrigando todas as pessoas a serem felizes, caso contrário, elas seriam corrigidas, né. Sabendo então que o Alan tem um plano do mal pra todos em Elmore, né, eles vão fazer o que se deve fazer, né, quando você tiver a oportunidade de conhecer o pior ditador do mundo que você já viu quando criança, vocês entenderam, né, no final do episódio acaba que o Gumball consegue estourar o Alan, e é engraçado porque a causa do Alan era boa, mas era contra a vontade das pessoas, o que tornava ele automaticamente uma pessoa ruim. Episódio O Pai, crime de todos os tipos. Como eu comentei no começo do vídeo, o sinônimo do sobrenome Watterson é crime, né? Isso porque o Frank, o pai do Ricardo, é um baita ladrão aí de tempo. Nesse episódio, o Ricardo ele começa a sentir a falta da presença paterna na sua vida, então eles tentam consertar as coisas, né? Fazendo coisas de pai e filho. Só que tá ali no sangue do Frank, né? Se meterem em furadas como se fosse algo normal. Enfim, eles cometem roubo, cometem invasão de propriedade, viraram um carro de fuga ali de um assalto no banco, roubaram de novo, aconteceu vários crimes durante esse episódio. Mas assim, no final é tudo muito lindo, sabe? Porque é um momento ali de pai e filho que tinham seus problemas e agora eles estão se entendendo, só que cometeram meia dúzia de crime no processo. E gente, é isso aí, esses foram os piores crimes da família Watterson que eles já cometeram aí em Elmore, né, durante essas 6 temporadas. Tem muito mais, claro, eu posso ficar horas aqui falando, mas eu preferi falar só 10 aí dos piores que eu consegui notar. Se você lembrou de algum crime que a família Watterson cometeu e eu esqueci de adicionar nessa lista, fique à vontade para acrescentar aí, comenta aí embaixo que eu vou estar interagindo com vocês, vão estar batendo um papo aí embaixo, beleza? Então, comentários é de vocês. Eu realmente fico bem feliz quando a galera interage com o vídeo, quando contribui assim pra lista, pras coisas que eu faço aqui. Gente, like no vídeo se vocês chegaram até aqui, porque dá muito trabalho produzir conteúdo aqui pro YouTube, e claro, se você é novo por aqui, se inscreve e ativa o sino pra você receber os meus próximos vídeos, beleza? É isso, ó. Grande beijo, grande abraço, até o próximo vídeo e tchau!